Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Como vão as coisas por aí? Legal? Gente, olha só, hoje eu vou, num vídeo bem curto, prometo, vamos lá, pessoal, falar para vocês sobre a apostila 19 de filosofia. Tem ali uma proposta de análise, né, um texto bem importante, falando das questões políticas, né, como nós estávamos falando já em sociologia. Nós fizemos alguns estudos sobre política, não é? Eu vejo que vocês leram bastante coisa também sobre isso. Pode trazer dúvida, pode conversar comigo. A gente fala aí algumas coisas sobre isso, tá bom? E deixa eu falar com vocês agora rapidinho sobre essa apostila 19. Ela vai trazer aí um tema, né, que é filosofia, um balanço geral. Um balanço geral, ele quer dizer, em linhas gerais, né, como que a questão da política, da filosofia política, conversou com os momentos que ainda hoje nós falamos acerca desta ciência, não é? Ela ganha status de ciência, a questão política ela ganha status de ciência, você sabe disso, como Maquiavel, mas ela vem sendo discutida desde o tempo da filosofia clássica, tá? Desde o tempo do Anthropos. Anthropos é quando o homem entra no centro da discussão filosófica, o ser humano entra no centro da discussão filosófica, tá certo? Então, a gente percebe que a filosofia nasce, né? Ela começa ali no período da mitologia. Dentro desse período da mitologia, aparece o período pré-socrático, e nesse período pré-socrático de filosofia da natureza, etc., entra a figura de Sócrates, trazendo o homem para o centro do pensamento filosófico. E é interessante pensar que quando Sócrates traz este ser humano para o centro do debate filosófico, o debate filosófico não é mais a questão religiosa, a questão dos deuses, os mitos, não é mais a questão da natureza, embora tudo isso ainda seja discutido, mas eles não são centrais. O que passa a ser central na filosofia socrática é o pensamento sobre o ser humano. E dentro dessa conversa nasce a situação da política, tá certo? E entrando lá com Maquiavel, essa política vira uma ciência, não é? Uma categoria de estudo mesmo, tá? Então, o que acontece aí? Platão e Aristóteles, eles foram os expoentes entre todos os pensadores da política. Então, tudo que você tem sobre pensamento político na história do mundo vai passar, de alguma maneira, por esses dois caras aqui, tá? Olha só, quando você fala de filosofia ocidental, você tem aí Aristóteles e Platão, do ponto de vista da filosofia política ocidental, tudo bem? Sempre você vai ver algum estudo de pensadores, vai pegar em Aristóteles, vai pegar em Platão, sempre, porque foram as primeiras referências ocidentais dentro da filosofia política, tá bom? Então, o que acontecia aí, né, do ponto de vista do Platão? Como ele contribuiu? Ele contribuiu da seguinte forma, colocando analisando, né, a situação e colocando que existe aí a forma de governo monarquia, tá? A forma aristocrática e a forma democrática. Quando ele fala isso, ele já começa a organizar o pensamento, tá? Ele já começa a dar uma estrutura. Ele já começa a construir o que Maquiavel lá na frente vai colocar como ciência política. Lembrando, aqui não era, tá? Nesse período não era. Maquiavel que vai colocar como ciência política. Então, veja a importância dos clássicos aí, né, dentro do pensamento filosófico-político, tá certo? Aí tem o discípulo de Platão, Aristóteles, também conversava ali com ele e ele contribuiu de alguma maneira. Como que ele vai fazer? O que ele vai falar, né? Que você vê que é muito interessante. Ele vai falar o quê?
que a corrupção da monarquia vai levar à tirania. A corrupção da aristocracia vai levar, né, à oligarquia. E a imperfeição democrática vai levar à anarquia, ou à ausência de tutela governamental. O que ele sugere com tudo isso? Tá? Quando ele percebe no diálogo, aí, conversando, né, estudando, vendo, caminhando com Platão, ele percebe que o que Platão idealiza pode trazer situações problemáticas. Por exemplo, a falta de equilíbrio. Tá certo? Então, do ponto de vista do Aristóteles, ele vai o tempo todo privilegiar o equilíbrio nas relações políticas. Ele vai trazer a importância de uma governabilidade razoável, uma governabilidade que procura o meio termo, uma governabilidade que procura sempre o bem de todos e de maneira equilibrada. Ele concorda, ele não vai combater, ele não vai negar o seu mestre Platão, mas ele vai observar nas palavras do mestre aí a possibilidade de conflito, não havendo aí a parte do equilíbrio, tá certo? É muito interessante pensar isso daí. E aí, Montesquieu, né? Esse todo mundo já sabe, não preciso nem dizer, ele coloca, do ponto de vista da política, uma contribuição super importante, que é a divisão dos poderes em três, né? Que é aí o poder executivo, né? O legislativo e o judiciário. Tanto que nós temos aí no mundo inteiro essa sugestão dele caminhando predominantemente nos estados-nação aí que nós conhecemos, não é? Nós vemos no mundo todo que a maioria dos países no mundo acabam se organizando dentro deste plano. E você deve muito bem lembrar o porquê que ele organizou desta forma, não é? Ele organizou desta forma para que não houvesse aí abuso do poder, tá? Que, de alguma forma, essas três categorias conversam sobre um único problema, sobre uma única situação a ser administrada. Por exemplo, vamos resolver o problema da Constituição sobre violência doméstica. O que diz ali, né? Violência. Um exemplo só, tá? O que vai acontecer? O que for decidido vai precisar passar pelo Poder Executivo, vai precisar passar pelo Poder Legislativo e vai precisar passar também pelo Poder Judiciário. Então, toda decisão que é para a sociedade vai ter esses três grandes grupos de análise. Por quê? Segundo o Barão de Montesquieu, esta situação garantiria o quê? Que não houvesse abuso de nenhuma parte. Isso foi sugerido aí por Montesquieu. Então, se você perceber, o que nós estamos falando aqui é que, de maneira geral, essas pessoas aqui influenciaram de maneira profunda o pensamento político, tá? A filosofia política vai deixar bem claro que Platão, Aristóteles e Montesquieu, eles foram aí três nomes fundamentais no pensamento político. E por que eles aparecem? Quando você estuda a questão política, você vai perceber que a história do mundo ela passa por monarquia, por governos no modelo aristocrático, e você vai falar da democracia, não é? Do modelo democrático. Lembrando que Platão já colocava que o governante deveria ser um filósofo, uma pessoa que trouxesse equilíbrio, não equilíbrio, mas que soubesse administrar. Quem vai trazer a importância do equilíbrio é o Aristóteles, tá certo? Então, ele cita a possibilidade de corrupção, ele já traz lá atrás a semente corruptiva do processo político. Então, veja que a corrupção não é uma coisa brasileira, a corrupção não é uma coisa de América Latina, a corrupção ela é inerente à questão política. Por isso que precisa haver aí equilíbrio e governabilidade para que não haja essa corrupção. Então, você precisa entender que corrupção existe em todos os países do mundo, sem exceção.
porque ela faz parte da questão política. O que vai mudar, e eu sempre falo isso, é o modo que você trata, o modo que você caminha diante do processo aí da corrupção, o grau de tolerância à corrupção. É isso que muda dentro deste tema, tá? Corrupção todos os países têm, o que vai mudar é o grau de tolerância que cada país tem a essa questão de corrupção. Tudo bem, pessoal? Então, podem dar uma lida ali nesta parte, né, da apostila ali, apostila 19, onde ele fala do balanço geral, onde ele trabalha com esses autores, não é? Platão, Aristóteles, Montesquieu. Aí, se você tiver dúvida, pode anotar, a gente conversa sobre isso, tá bom? A gente vai se encontrar ainda. Grande beijo a todos. Não esqueçam de anotar as dúvidas aí para me trazer. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau.